Boa noite, pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um programa Interação. Sempre trazendo para vocês, com muito carinho, com muito cuidado, algumas questões sobre as múltiplas inteligências e, no segundo momento do mês, trazendo a questão da interação para a gestão de sala de aula inclusiva. Esses dois temas irão nos acompanhar até dezembro deste ano. É uma honra estar aqui, é uma honra poder... Oi, Patrícia, boa noite! Como está, querida? Tudo bem? E o bebê? Está bem também? Ótimo, bem-vinda! Minha querida. Boa noite a vocês, participantes. Esse programa só existe porque temos pessoas fiéis que nos acompanham e que estão sempre conosco. Esse programa é feito para vocês. Então, hoje, a Lívia foi a primeira pessoa a entrar. Muito obrigada. Depois a Eliana, a Bernadette. Vocês podem colocar para a gente no chat qual é a cidade que vocês estão? Porque assim unimos mais pessoas pelas diversas regiões do nosso querido Brasil. Sejam bem-vindas. Temos também a Lauane, que nome bonito, diferente, a Sara, a Michele, a Tatiane, a Francisle, nome diferente também, diferente. Boa noite, boa noite. Temos a Cláudia, a Bel, a Patrícia, muito bem. E aí já me perdi, já não enxergo mais. A Francisle, a Tatiana, a Marina, de Jaboticabal. Olha, de Jaú, interior de São Paulo, de Valinhos, sejam bem-vindos. Salvador, ei, Laia, Laia. Ei, que saudade dessa terra querida. Sejam São Paulo, Zona Sul. Muito obrigada, viu, pessoas, pela presença de vocês. Hoje temos, então, mais um episódio e trazemos uma inteligência fantástica, que é a lógico-matemática, na pessoa de uma querida, uma convidada muito especial. E desde já eu agradeço todos os participantes e todas as pessoas, os educadores que têm vindo nesse espaço. Eles vêm, gente, graciosamente, eles vêm por amor, eles não estão vendendo, eles vêm, primeiro, porque têm um compromisso com a educação, e segundo, porque eles aceitaram esse convite, que foi feito de uma maneira muito amorosa para eles. Então, teremos essa noite uma pessoa incrível. Eu vou compartilhar alguns slides com vocês e vamos dar início imediato neste novo Interação. Vamos lá. Vocês desculpem a voz da professora Celinha, é que eu estou com alergia, porque pintei as portas aqui de casa. Pintei não, o rapaz pintou, e como ele lixou, deu bastante alergia na professora. Então, boa noite, gente, vamos lá. Programa Interação, tem um vídeo, vocês sabem, eu passo toda vez, porque sempre tem alguém novo chegando. Então, mais uma vez. Vamos lá.
Então, como vocês viram no vídeo, novamente, essa interação tem fundamentação teórica em Vygotsky, que sempre nos coloca que todo processo de construção do conhecimento, de aprendizagem, se dá por meio das trocas, do meio do ambiente e das pessoas. Por isso esse programa tem este nome. E essa interação também, pessoas, diz respeito às diversas ciências, porque os palestrantes que vêm aqui, os nossos convidados queridos, cada um tem uma visão, um olhar, um tipo de formação. Temos psicopedagogos, neurocientistas, professores, pedagogos. Então, são as diversas ciências unidas para alargar a nossa compreensão dessa humanidade, desse fazer pedagógico, que é o nosso fazer diário enquanto professores, que estamos no chão da sala de aula ou que estamos na gestão de uma escola. Então, sejam todos super bem-vindos novamente. Esse ele insiste em passar, ele não me obedece. E eu trago também rapidamente, não percam, dia 26 agora de maio, com o Dr. Bruno Duarte. Ele vai trazer um tema bastante interessante sobre o TDAH, como lidar com esse desafio para a educação. Dr. Bruno Duarte, se eu não me engano, eu esqueci, eu acho que ele é baiano. É uma pessoa muito querida, muito alegre, muito comprometido e um excelente profissional. Dia 26 de maio, anotem. Depois, em junho, teremos uma querida também, que é a Verônica. Ela é neuropedagoga e vai trazer a inteligência musical, o papel, né, da neurociência, as contribuições da música para o nosso desenvolvimento. Dia 9 de junho. Olha as festas juninas chegando. E também uma querida, ainda no mês de junho, é a doutora Deise Serra, que vai trazer a questão da inclusão de alunos com autismo, porque foi pedido novamente no direct que trouxéssemos novamente a questão do autismo. Então, vou trazer novamente com a doutora Deise Serra. Muito bem. Temos também um presente. Pela primeira vez, será ministrado um curso pelo Instituto Célia Godoy, e é um curso que tem sido pedido demais. Eu recebo muitas recomendações. Celinha, quando vai ter esse curso? Então, um curso sobre desenho infantil. Será só em julho, nos dias 20 e 21 de julho. E hoje, a nossa querida Lívia, que entrou, foi a primeira pessoinha a chegar aqui, se ela quiser este curso, será dado de presente para ela, tá bem? A segunda colocada também, a segunda pessoa que chegou também receberá esse presente. E a terceira também. Mas vocês poderão optar por 3 cursos, ou o desenho infantil, que será no Instituto Célia Godoy, ou pedagogia de projetos, que acontecerá em julho, ou práticas exitosas, é uma noite só, que acontecerá no mês de junho, ambos no CIESP, tá bem? Depois eu vou passar o contato para vocês ligarem e confirmarem a presença. Depois eu falo o nome das 3 primeiras menininhas que chegaram aqui. Muito bem. E hoje, então, 12 de maio, múltiplas inteligências em pauta. Nós começamos a pensar sobre a matemática, sobre a influência da matemática na nossa vida. Eu quero que vocês saibam, pessoas, que eu, professora Celinha, sofri muito por conta da matemática. Eu realmente não compreendia a diferença da adição e da subtração, confundia a questão de resolução de problemas. Mamãe me dava croques na cabeça, aprende, menina, mas era delicado. E tive professores
que me fizeram odiar a matemática. Então, é uma inteligência que eu só descobri com o tempo a potencializar em mim mesma, porque a escola deixou rastros muito ruins de fracasso na minha vida. Por isso, hoje, vamos trazer com a Fabrícia um outro olhar. Então, nesse momento, eu convido Fabrícia Biaso, nossa querida convidada, para entrar e participar. Boa noite! Oi, Celinha, boa noite, meninas. Patrícia, boa noite. Que prazer, Celinha. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Ciesp, por mais essa oportunidade. E é sempre muito bom participar com vocês, com esses professores que estão sempre juntos, não é, Celinha? Sempre nos apoiando, sempre participando, buscando formação. É esse perfil que nós precisamos. Então, boa noite, obrigada pela acolhida e vamos lá trabalhar. Querida, boa noite, meninas. Gratidão em nome de Ciesp, meu nome. Eu sei da sua vida corrida. Muito obrigada por você estar aqui. Então, eu vou passar esse vídeo. E aí damos início. Essa menina é um espetáculo. Vocês vão amar o trabalho dela. Quem já conhece sabe. Quem não conhece vai ficar encantado. Vamos lá.
Ai, que lindo, Celinha. Lindo, não é? Depois de um dia intenso, todo mundo acho que trabalhou bastante hoje. Trouxemos o vídeo com a intenção de mostrar que a matemática pode ser leve, pode ser linda, e que essa inteligência pode ser estimulada, e principalmente que ela é vida, que ela é a própria natureza. O que você achou, Fabrícia? O pessoal eu acabei de colocar isso aqui no chat, que a matemática é vida, né? Nós fazemos da matemática um bicho-papão, mas nós lidamos com ela 24 horas por dia. Então, a gente tem que desmistificar isso, né, mostrando que ela está presente em tudo que a gente faz, na tela do computador, no tamanho do post, no tabuleiro que eu abro sobre a mesa, no tamanho da televisão que eu assisto, o tamanho da tela do meu jogo de videogame, né? Situações que são vivenciadas diariamente, mas que, enquanto escola, nós não nos preocupamos em mostrar esse outro lado. Nós preocupamos em dar conta daquele conteúdo que precisa ser vencido, que precisa ser trabalhado, né? Então, o vídeo fala, por si só, já fala o quanto que a matemática está presente na vida, né? Faz parte de tudo. Na verdade, é um vídeo que ele não tem palavras, mas ele se autoexplica, né? Maravilhoso, sim. Né? O que o pessoal do chat achou, os participantes, vocês gostaram? Coisa linda da natureza, feita por Deus, e é pura matemática também, né? Então, vamos começar hoje, agora, com estilo matemático, que é a inteligência lógico-matemática, que muitos já possuem, e os que não possuem terão a oportunidade, durante toda a vida, de potencializar essa inteligência. Uma coisa inicial, só para afirmar bem por que estamos tratando das múltiplas inteligências, é porque ela está relacionada com todas as áreas do conhecimento e com todos os componentes curriculares e também com todos os campos de experiências. Mesmo na língua portuguesa, na geografia, na história, na química, na física, na biologia, na geografia, a matemática está presente, porque a matemática é vida. Então, não é só papel do professor de matemática desenvolver essa inteligência. Quando um professor de português pede para pular um parágrafo, para colocar um travessão, para virar uma... Isso é matemática. A matemática está presente em todas as áreas do conhecimento, não é isso, Fabrícia? Ela é uma festa. Eu acho que esse é um dos tabus que nós precisamos derrubar, né? Porque quando nós falamos de inteligência, dessa inteligência lógico-matemática, nós não estamos falando só de operações de números, não é? Nós estamos falando de história, de geografia, de língua portuguesa, de ciências, da própria matemática. Então, isso é muito importante, que a gente tenha essa visão ampla de que o desenvolvimento dessa inteligência não diz respeito somente ao trabalho com números. É excelente, Celinha, muito bom. Eu estou vendo que a Rízia colocou aqui no chat, às vezes eu consigo ler. Em nosso colégio, faremos um projeto com exposição e o tema A Matemática e a Arte. Exatamente, porque Mona Lisa, por exemplo, se você faz um gráfico numérico, aparece o número 9 ali na tela de Mona Lisa, na projeção, né, que o Da Vinci coloca. Que coisa linda. Depois me convida que nós iremos, né, Fabrícia? Lá na escola da Rízia. Que coisa linda.
A matemática também é arte. Agora, quando ela se une com a arte em si, nossa, então vai ser um espetáculo esse trabalho. Parabéns. Então, vejam, por que nós estamos trabalhando com as inteligências múltiplas? Porque sempre é tempo, é sempre um novo tempo para potencializarmos, para reformularmos atividades, para renovarmos o nosso olhar diante do cotidiano, das tarefas diárias. E se cada professor estiver bem atento, ele perceberá que a geografia ela só existe porque ela tem a língua portuguesa, que faz a leitura, a interpretação, ela tem a matemática, que coloca medidas terras em solução de problemas de geografia, em espaços diferenciados. Então, quando houver essa interdisciplinaridade, quando vocês perceberem que o menino tem uma dificuldade na questão lógico-matemática, é sempre tempo de rever, reformular, reestruturar, trazer o lúdico para essa aquisição e trazer atividades do cotidiano, né? Então, sempre é tempo de perceber as dificuldades e formular ações para que haja a potencialização dessas inteligências, porque não é o meu caso, é um caso atípico, porque eu estudei num colégio muito rígido, porque o professor de matemática ficava a 1.000 quilômetros de distância, porque eu olhava para ele e não sabia o que ele estava dizendo. Então, foram ficando lacunas e muitas dificuldades que eu passei. Nesse tempo, eu não gosto de falar de passado, sabe, Fabrícia? Cheira Sim. bolor, né? Cheira bolor. Mas naquele tempo, e voltando a falar, o professor de matemática colocava os primeiros colocados lá na frente. Eu nunca estive à frente. Eu nunca consegui ficar lá entre as 10 melhores notas. Então, pensando nisso, um pouco da nossa história, ela não serve para a gente chorar, ela não contribui para a gente sofrer. Pelo contrário, o que eu preciso fazer para saber aquilo que é bom e é suficiente para resolver os problemas da minha vida, para me sentir bem e para renovar em mim uma esperança de aprender, né? Então, eu conto isso com muito carinho para vocês, porque eu sofri discriminação matemática, Fabrício. Você já tinha ouvido falar dessa discriminação? É porque nós somos frutos de um currículo, Celinha, onde a matemática ela não é vista como uma proposta prazerosa. Sim. Não é? Ela é imposta como um currículo a ser cumprido, com requisitos importantíssimos para o vencimento das próximas etapas. E isso, de certa forma, acaba por fazer com que tenhamos muito medo de enfrentar aquilo que a gente enfrenta todos os dias, porque ela está presente em tudo que é situação que nós vivenciamos. Está aí a prova de que um colégio vai fazer uma feira com relação à matemática, estabelecendo uma relação da matemática com a arte. Né? Então, a gente precisa desmistificar isso para que a gente não sofra essa discriminação matemática que você disse aí, né, Celinha? Sim, eu consegui superar porque eu mesma fui descobrindo que eu tenho outras inteligências mais potencializadas, mas que esse suficiente para mim está bom. Só que a gente tem que pensar que os meninos também sentem dores, né, Fabrícia? Sem quando dúvida. Eles não conseguem acompanhar, quando eles não conseguem entender. Porque eu sofri, pessoas que estão aqui, meus queridos, do tanto de suar frio, de passar a noite em claro estudando, e chegava na hora, dava o tal branco, sabe?
mas não era branco, era um misto de medo, medo de fracasso, medo de incompetência. Então, muitas vezes, Fá, dentro da sala de aula, a gente, pelo tempo, por tudo isso que você colocou maravilhosamente bem, questão do currículo, da quantidade, a gente não percebe, mas cria marca, sabe? Eu fui discriminada pela música, fui discriminada pela matemática, e então isso tudo deixa algumas sequelas. É preciso superar. Eu superei a duras penas, mas hoje eu só não entro na Olimpíada de Matemática, mas eu consigo, mas eu consigo me safar bem da vida. Que bom, que bom. Bom, nós vamos falar agora das características principais de quem já tem essa inteligência bem definida, quem já nasceu assim, né? Geralmente os engenheiros, matemáticos, cientistas. O que ele gosta? Quais são as habilidades, né, dessas pessoas? Tem gosto elevado por padrões, critérios, por cálculo, por ordem, sistematização, tem facilidade de resolver problemas e tem um pensamento muito lógico, muito racional, né? Sabe lidar com os números de uma forma super criativa. Vocês já ouviram esse termo? Nossa, como ela é boa de matemática. É por isso, porque gosta do cálculo, da sistematização, tem muita facilidade de resolver problemas. Olha, o meu avô materno era um italiano, casada com uma senhora cearense, minha avó Maria, que amanhã até é aniversário dela, seria aniversário dela. O meu avô dava aula, Fabrícia, no campo, só de cálculo mental. Ele reunia todas as pessoas em torno de uma fogueira. Ele tinha essa inteligência altíssima. Ele não nasceu com ela, mas ele precisou aprender a fazer contas. Então, sempre que eu potencializo algo que eu ainda não tenho bem, é porque eu preciso. E, às vezes, a necessidade faz com que a gente redescubra, né, nossas próprias habilidades. Que mais? Essas pessoas, os meninos, os aprendizes, o sujeito que está conosco, eles gostam de tudo que esteja relacionado aos números, gostam de jogos de todos os tipos e têm um raciocínio super apurado. Eles gostam de participar de quê? De projetos, onde eles possam organizar, classificar coisas, folhas de árvores, objetos, nesse cotidiano da vida. Eles gostam de projetos de pesquisa científica. Por isso, muitas escolas, nos itinerários formativos, Fabrícia, têm buscado essa vertente, têm realizado trilhas de conhecimento voltados para pesquisa científica e até comportamental, porque eles adoram gráficos, tabelas, enfim. Então, se vocês já têm esses meninos, fica também uma sugestão para que ele seja o par avançado do que ainda não tem, porque nós aprendemos interagindo com o outro. O que mais? Fabrícia, pode comentar, porque eu falo demais. Eu tô seguindo o seu raciocínio aqui e pensando, Celinha, o tanto que nós temos em sala de aula oportunidades para que a gente possa potencializar essa questão matemática e o quanto que muitas vezes isso passa desapercebido, né? A gente não percebe, a gente não consegue dar valor àquelas situações que são vivenciadas quando se faz uma fila para ir para o lanche, isso. Quando se organiza a regra de um jogo, quando se busca estratégia para resolver uma determinada situação, um conflito com os colegas, quando se chega na escola um cartaz falando sobre uma campanha de vacinação, por exemplo, e as crianças passam por ali o tempo todo e a matemática está ali no horário, na data, na dose.
no cumprimento, e a gente passa por esse cartaz como se fosse mais um folheto da escola, aquilo não diz respeito aos meus alunos, mas está na comunidade, está na vivência, não é? Então, a gente acaba por perder oportunidades que surgem no dia a dia, das mais simples, como a organização da fila, e se detém muito aquilo que é acadêmico, conteudista. Não que a gente não tire proveito dessas situações. Claro, tem gente que pode falar, Fabrícia, mas um vestibular, o que pesa? É o português e a matemática. Esse conhecimento acadêmico, ele chega através de tudo aquilo que já foi vivenciado, de tudo aquilo que já foi experimentado, que já foi discutido, que já foi analisado, né? E aí entra o papel desse raciocínio lógico-matemático. Não é só número, não é só equação, não é só essa questão voltada para o desenvolvimento matemático acadêmico, né? Mas é um desenvolvimento de raciocínio para a vida, em todas as situações, onde eu posso oportunizar a apropriação ou o fortalecimento desse tipo de raciocínio. Até quando uma criança desenha e que você dá estímulo. Quanta coisa! Você dá estímulo para que ele desça da folha, para que ele ocupe o espaço da folha. Então, é super interessante, porque a matemática está presente em todas as ações da escola. Isso é muito lindo, né? Tem características que são muito evidentes. Eles conseguem assimilar com muita facilidade questões complexas. Eles têm um raciocínio muito aguçado, bem lógico. E uma característica interessante, gente, eu acho uma graça, eles amam colecionar objetos. Olha que interessante, o meu filho, pequenininho, colecionava carrinho, uma série de coisas. Ele tem um raciocínio lógico, ele tem essa habilidade. A mãe dele não tem, no caso eu, mas ele tem. Puxou, acho que provavelmente, fui casada com um japonês, acho que puxou para o pai, porque o pai, o meu ex-marido, tinha um raciocínio fantástico, fazia cálculos mentais, assim, mirabolantes. E tem noção de quantidade por abstração. Olha que lindo. Estratégia. Celinha, a primeira situação vivenciada por uma criança quando chega na escola deve ser a da experimentação. Porque quando aquele período de adaptação da escola, que tem crianças que sofrem, que choram, tem outras que lidam com mais facilidade, não é? São situações onde nós podemos utilizar daquilo que acontece no cotidiano para aprimoramento dessa inteligência lógico-matemática. O tempo que a mamãe vai voltar, daqui a pouco a mamãe volta, o que é o daqui a pouco? O que é mais tempo, menos tempo? Né? O que é estar naquele espaço? O que aquele espaço representa? Então, são situações vivenciadas e que nós ainda não conseguimos entender e valorizar o quanto que é a partir dessas experiências e das experimentações mesmo de pôr a mão na massa, de sentir, de apalpar, de fazer uma coleção, de ver se é de papel, se é fino, se é grosso, se é grande, se é pequeno. Essas são as possibilidades que nós temos iniciais e que não podem ser desperdiçadas. Porque ali do maternalzinho, ali do primeiro período, do 3, 4 anos, é que saem futuramente grandes cientistas, engenheiros, né? Grandes professores, com uma inteligência lógico-matemática muito bem fortalecida. Na clínica, como psicopedagoga, e agora eu falo para vocês do lugar de psicopedagoga, a primeira avaliação que a gente faz é do raciocínio lógico-matemático. Depois da anamnese feita com os pais, uma das primeiras provas usadas, atividades oferecidas e que podem ser usadas pelos professores em sala de aula, são as provas piagetianas, que nós vamos falar sobre elas. Porque ela traz exatamente uma noção sobre qual é o nível de inteligência lógico-matemática que esse sujeito apresenta.
né? Então, é um material que, além de ser usado em clínica, ele pode ser usado por professores. E tem muitos professores que não conhecem. E é através dele que a gente inicia todo o trabalho sobre a inteligência lógico-matemática. Jesus, eu esqueci de te apresentar. Eu acho que eu pus o slide. Não tem problema. Agora, vai dar tempo. Não precisa. Depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. Vou falar sim, desculpa. Gente, esqueci de apresentar a Fabrícia. Eu coloquei o slide. Olha só, ela está fazendo doutorado, tá bom, gente? Mas o mais importante é que ela é professora, psicopedagoga, é mestre, ela tem neurocientista, ela é muito supimpa, mas o que eu mais amo na Fabrícia é que ela é disponível, amorosa, afetiva, uma querida, e uma professora brilhante, uma psicopedagoga fenomenal. Então, desculpa, viu, Fabrícia? Celinha Celinha, o mais importante é elas terem a certeza de que eu sou professora, minha formação básica é pedagogia, né? Não me vejo fazendo outra coisa, a não ser a arte de professorar, né? Com muita responsabilidade, com muito cuidado. Então, eu vivo escola como vocês, meninas. Fui professora de rede pública, de rede privada por muito tempo. E é isso, né? As outras formações são decorrentes do processo que a gente sempre busca. Mas é isso, não precisava nem ter preocupado com isso. A Regina Stefano chegou por aqui. Quem chegou depois, receba nosso carinho, nosso boa noite. Vocês vão amar, agora a gente vai pegar fogo. A Fabrícia trouxe 2 objetivos para hoje. Compreender o que é essa inteligência lógico-matemática e conhecer algumas possibilidades do trabalho com a inteligência lógico-matemática em sala de aula. Fabrícia também tem 4, vamos dizer, um sumário aqui. Primeiro, ela vai falar sobre a inteligência, a evolução conceitual, sobre uma inquietação inicial, o que é essa inteligência lógico-matemática, algumas características, o desenvolvimento dessa inteligência e a parte fantástica, propostas de trabalho na sala de aula. Fiquem por aqui, vamos seguindo. Fabrícia, querida. Vamos lá, Celinha. Quando vocês me fizeram um convite, você, Regina, boa noite, querida. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu pensei que nós precisávamos trazer para uma discussão, para um debate ou para uma inquietação, o conceito de inteligência, né? Já que a Interação vem trabalhando com a temática da inteligência, trazer esse conceito e, ao mesmo tempo, nos apropriarmos de novos conceitos ou de uma nova visão sobre o que passa a ser o processo de desenvolvimento dessa inteligência, porque antes ele era visto como um processo estático, inato e influenciado pela cultura. Ele não cai por terra, ele só muda uma vertente quando Gardner estuda as inteligências múltiplas e nos fala que a inteligência é um processo, tem a influência, sim, pela cultura. A gente já nasce com uma predisposição a esse desenvolvimento da inteligência, né? Mas essa visão plural da inteligência hoje é de suma importância, principalmente por quê? Porque essa teoria vem mostrar que nós temos diferentes tipos de inteligência e diferentes potenciais cognitivos. Nós temos crianças que têm muita facilidade na língua portuguesa e têm uma dificuldade tremenda de relacionamento pessoal. Ué, mas o que a língua portuguesa tem a ver com relacionamento pessoal? São inteligências categorizadas por um grande estudioso e que vem nos alertar que, enquanto escola, nós precisamos, a partir de então, termos a consciência de que todos nós temos capacidade de desenvolver a inteligência. Todos nós temos essa capacidade de aprender. E nós precisamos, como professores que somos e mediadores do processo de desenvolvimento dessa inteligência, percebermos os diferentes tipos
dos diferentes potenciais cognitivos que nós temos. Então, nós vamos ter criança com mais facilidade na inteligência musical, tem criança com mais facilidade na inteligência lógico-matemática, tem outras com menos facilidade na lógico-matemática e mais facilidade numa outra inteligência. E nós, enquanto escola, depois de um processo pandêmico, nós precisamos ter consciência de que esses potenciais cognitivos modificaram muito, Celinha. Sim. Essas crianças, esses alunos, esses sujeitos, eles passaram por uma situação onde eles tiveram que fazer uso, na marra, entre parênteses, por exemplo, de uma inteligência emocional. Eu saí da sala de aula, vim para uma tela, ou fiquei 2 anos afastado, só recebi atividades em casa. Então, outras inteligências essas crianças precisaram desenvolver. Nós, professores, fizemos um exercício tremendo e descobrimos potencialidades em nós mesmos que nós não conhecíamos. Muita gente começou a bordar, muita gente começou a cantar, muita gente começou a estudar mais, muita gente fez uso desses jogos eletrônicos, dessas brincadeiras de celular, passava tempo e tempo nisso. Por quê? Porque essa amplitude de inteligência veio à tona. E nós, então, precisamos, pode passar, Celinha, por favor, compreender que essa teoria da inteligência, ela traz grandes contribuições para o processo acadêmico. Um deles é o reconhecimento dos estilos de aprendizagem. Cada sujeito tem o seu próprio estilo, com dificuldades e com facilidades em várias áreas do conhecimento, em várias áreas cerebrais. Eu tenho mais facilidade de estabelecer conexão cerebral matemática do que português. Eu, Fabrícia, para escrever um artigo, agora no doutorado, não consigo fazer do jeito que as pessoas pensam que é. Está fazendo todo doutorado, escreve com facilidade. Tem uma dificuldade tremenda na linguagem na língua portuguesa, no sentido de elaborar, de escrever, de revisitar o texto, de saber se o outro vai entender. Mas, por outro lado, tenho facilidades em outras coisas. Você, Celinha, extremamente criativa, extremamente organizada, né? Quem trabalha junto com você sabe disso, do seu cuidado. Então, é um outro estilo que você domina, que talvez o outro não domine. Uma outra contribuição é que nós temos diferentes maneiras de aprender. Então, nós, professores, e a teoria das inteligências aponta isso, inclusive a lógica e a matemática, aponta que nós, professores, precisamos entender que tem criança que é visual, tem criança que é auditiva, tem criança que precisa da fala, tem criança que é sinestésica. E cada vez que essa informação chega, ela chega de diferente forma para cada sujeito, porque cada sujeito é único. Cada um tem a sua maneira de aprender. E ela vai nos possibilitar a elaboração de estratégias metodológicas diferenciadas. Nós não vamos deixar de cumprir aquilo que precisa, enquanto academia, enquanto um currículo a ser vencido, a ser trabalhado, mas nós vamos criar estratégias para que isso aconteça de maneira mais significativa. E as inteligências lógico-matemáticas fazem parte do reconhecimento das habilidades cognitivas. Né? Quando nós falamos de inteligência, nós estamos falando de cognição. Então, essas são as contribuições que a inteligência lógico-matemática traz. Tem 2 questões aqui fantásticas, sua fala. Quando a gente pensa em estilos de aprendizagem, a gente pode até pensar nos próprios sistemas representacionais ou nos canais de comunicação também, do menino visual, do auditivo, não é isso? Do sinestésico, porque eles aprendem cada um, como você disse, de uma forma. E tem 2 questões bem bacanas. Novamente, a Rízia trazendo uma contribuição, ela tem a impressão que na educação infantil o conceito matemático é mais fácil e super lúdico, porque a criança aprende com jogos e tal. Quando eles surgirem,
Quando eles surgirem, quando eles seguirem, deve ser, sentirão que a profundidade é profunda. Gostei, gostei. Me ajudem. É isso mesmo, né? Eu acho que Rízia está bem, porque parece que a matemática, que era uma maravilha, uma brincadeira, aprendendo, experienciando, se transforma no martírio, no trauma. Sabe por que, Celinha, que ela se transforma nesse martírio? Porque a gente perde essa capacidade de lidar com o raciocínio lógico de maneira criativa. Sim. Nós passamos a exercer a academia matemática. A gente preocupa com... Eu lembro de uma vez que eu fui numa determinada prefeitura fazer um trabalho, e aí era uma atividade, uma apresentação de uma atividade desenvolvida em sala, que era um debate para que a gente pudesse identificar se era uma atividade significativa ou não. E aí tinha lá, primeira questão, arme e efetue, né? E aí tinha 20 operações para armar e efetuar. Tudo bem, ela pode ser significativa. Aí a segunda questão era, continue armando e efetuando. Gente, como é que não mata um processo de desenvolvimento lógico? Não é? Então, o que acontece na educação infantil? É tudo muito palpável. As crianças experimentam, colocam a mão, eles vivenciam. E quando vem para o 1º ao 5º ano, depois do 6º ao 9º, depois no colegial, isso se perde muito. E a gente fica muito nessa transmissão necessária, nessa obrigatoriedade de fazer o conteúdo ser cumprido. Se está tendo domínio ou se não está, às vezes a gente também não se preocupa tanto com isso. Eu preciso vencer, porque nós somos produtos de uma educação que é mercantilista e que é isso mesmo. Eu tenho a apostila, eu tenho o site, eu tenho o que para vencer, a escola, não é? Mas nós não podemos deixar de entender que esse desenvolvimento lógico-matemático, ele extrapola essa questão acadêmica. Ele não é só resolver problemas matemáticos. Eu trago como inquietação justamente isso. Por que ela se perde? Porque a gente passa a ver o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático só como resolução de problemas. Arme, efetue, continue armando, efetuando, operações matemáticas e expressões numéricas. Nós não saímos disso. Nós não oportunizamos, por exemplo, a um menino de 1º, 2º e 3º colegial uma feira do conhecimento sobre a matemática e o ensino da arte. Porque não cabe isso no 1º, 2º e 3º colegial. Por que não? Porque deixa de ser conteudista, porque deixa de ser acadêmico, né? Então, enquanto característica, o desenvolvimento lógico-matemático, ele fala que nós precisamos trabalhar o uso da razão, é o lado racional do cérebro, é o domínio do hemisfério esquerdo, do hemisfério direito, desculpa, né? Onde está presente o pensamento lógico, o raciocínio dedutivo e indutivo, as resoluções de problema. E aí Gardner fala assim, calma aí, tudo isso é muito importante, mas isso não é mais o mais importante. Isso compõe um conjunto de estratégias que são necessárias e precisam ser trabalhadas e fortalecidas na escola enquanto processo de aprendizagem. Então, é essa a visão que a gente precisa ter, Celinha. Porque o desenvolvimento da inteligência lógico-matemática, ou da matemática lógica, né? Às vezes a gente acha o contrário também, vai partir do trabalho com o raciocínio lógico. Desde a educação infantil até o resto da vida. Aquela frase que a gente fala assim, a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor, ela é muito interessante, porque, olha só, o dor aí, não nesse peso que a dor traz, mas aquilo que me desafia gera um desconforto. E quando eu obtenho um resultado satisfatório em relação a esse desconforto, eu aprendo. Então, a lógico-matemática é isso. Eu preciso do desafio para que a aprendizagem possa se fortalecer, para que o desenvolvimento desse raciocínio possa se fortalecer.
Mas esse desafio não é arma, efetue e continue armando e efetuando. Sim. Ele extrapola tudo isso, né? E aí, no outro slide, mostra exatamente isso, Celinha, por favor. O pensamento abstrato e o pensamento científico, presentes na inteligência lógico-matemática, que precisam ser fortalecidos, que precisam ser desenvolvidos, mas que nós precisamos entender que esse ponto é mais um ponto a ser trabalhado. É mais uma inteligência. Foi-se o tempo em que a inteligência cognitiva era mais importante num processo seletivo de uma grande empresa. Não é, viu, Fabrícia? Não é. Ela tem peso. Uma pessoa que tem um bom raciocínio, que trabalha com facilidade essa área abstrata, essa área racional, é ótimo, nós precisamos dessas pessoas. Mas só essa pessoa não basta mais. Ela tem que saber relacionar em grupo, ela tem que saber aceitar a opinião do outro, ela tem que ter uma regulação emocional muito forte, e aí vão surgindo as outras potencialidades, as outras inteligências necessárias para o domínio da ocupação de um cargo numa grande empresa, para ser um grande professor, para ser um grande chefe, um grande líder, né? Então, hoje, não se fala mais na educação lógico-matemática como a mais importante ou a primordial. Ela tem tanta importância como qualquer outro tipo de inteligência. E é isso que a escola precisa se atentar. Vou te dar 2 exemplos. Eu sempre conto esse caso porque foi um marco na história do Enem. No Enem, Fabrícia, fizeram a seguinte pergunta: estava tomando banho, a energia acabou. O que eu faço? 90% dos estudantes, dos que estavam concorrendo, não responderam ou ficaram sem saída. Isso é matemática. Um pensamento abstrato é uma resolução de problemas. Celinha, eu tive uma amiga que fez uma entrevista a semana passada e ela, o que eu tenho que saber, Celinha, me ajuda e tal. Eu disse, olha, a missão, visão, valores da escola, mas principalmente é provável que na entrevista seja perguntado, tenha uma pergunta relacionada a uma questão do dia a dia. E lá foi a menina para a entrevista, ainda não teve resultado. E, na realidade, a pessoa que a entrevistou disse o seguinte: primeira coisa, olha, você tem um aluno que chega na escola e ele está usando uma capa de chuva sem estar chovendo. O que você faz? Essa foi a primeira pergunta da entrevista, Fabrícia. Você acredita nisso? Acredito. Uma capa de chuva, só que não estava, já estava um super sol. O que você faz? Então, veja, aqui é um pensamento de vida, de estratégia, de argumentação, de resolução de problemas. E é raciocínio. Raciocínio. Então, isso não é só... Ninguém diz, olha, faça essa questão aritmética, esse algoritmo, resolva. Não. Perguntas da vida em que a matemática, sendo vida, me ajuda a solucionar e viver de maneira mais leve, né? Celinha, eu trago aqui para as meninas, para elas pensarem um pouquinho. Meu marido é professor do curso de engenharia aqui na Federal da minha cidade. E ele foi dar uma prova, e eu sou professora há muito tempo, ele falou, queria dar uma prova diferente, engenharia de produção. Imagina um engenheiro fazendo isso. Eu apresentei até o resultado desse trabalho num BET Brasil do ano passado, de 3 anos atrás, o último BET que eu participei. A proposta era, o menino precisava ter domínio daquele conteúdo de organização industrial, lá na engenharia de produção mecânica. Eu falei para ele, Paulinho, pede aos meninos para que criem uma história em quadrinho, onde ele tenha que apresentar para um estagiário, ele como empresário,
tem que apresentar para o estagiário a empresa que ele vai fazer parte agora. Os meninos deram um show, Celinha, no conteúdo. Mas na questão da produção da história em quadrinho? Mas eu começo por onde? Mas quantos personagens que eu tenho que colocar? Quer dizer, o que adianta esse acúmulo todo e o desenvolvimento criativo, o potencial criativo que não aparece, né? Não tiveram dificuldade no conteúdo, tá bom, ótimo, isso é muito bom, isso é positivo, mas tiveram uma dificuldade tremenda em criar alguma coisa, né? Em inventar uma história em quadrinhos, meninas de engenharia. Olha. Terceiro ano de engenharia. Então, tudo precisa começar onde? No desenvolvimento do raciocínio lógico. Uma coisa simples, mova 3 palitos e faça o peixe nadar para o lado oposto. Eu tive a oportunidade, Celinha, de ficar na Escola da Ponte, quando eu fiz o meu mestrado, por um tempo, enquanto pesquisadora de uma disciplina que eu fazia sobre projeto político-pedagógico, e como aluna fui ficar na Escola da Ponte para conhecer como que era. Eles sempre começam a semana com um desafio. É o rapport. Então, tem lá na entrada da escola um desafio. Eu respondo aquele desafio da maneira como eu penso. Chego a esse resultado. Depois o outro vem e responde do jeito que ele pensa. Isso me instiga no outro dia a ver como que o outro respondeu. Será que alguém respondeu como eu? Nossa, ele respondeu de outra maneira e chegou no mesmo resultado. Nossa, e depois do final da semana, na sexta-feira, isso é socializado. Quem pensou da mesma maneira, quem pensou de outra maneira, quem chegou ao mesmo resultado, só que com pensamentos diferentes. Então, tudo parte do trabalho de raciocínio lógico. O desenvolvimento cognitivo tem como base o trabalho com raciocínio lógico. E aí eu trago, Celinha, que eu acho que é o que as meninas esperam muito, né? Eu, como professora, também sempre esperei algumas propostas onde todos os conteúdos matemáticos estão presentes. Todo o trabalho de inteligência lógico-matemática está presente, só que de uma maneira muito diferente, né? De uma maneira muito especial. Então, como primeira proposta, Celinha, eu não sei do nosso tempo, você vai me segurando aí, Celinha. Eu trago para as meninas, pode passar, Celinha. Vai dar tempo. Eu trago para vocês um trabalho, por exemplo. Opa! Sim, eu coloquei junto, Fá, porque só para lembrar a importância de tudo isso que você disse, para não esquecer de trabalhar a vida toda com o vocabulário matemático, com as unidades de medida, com as noções de tempo, com o registro de quantidades, né? Tudo que você já disse. Dias da semana, presente, passado, futuro, contagem, desenho, símbolo, sempre trabalhar esse vocabulário. E veja, não é a matemática só que trabalha, né, Fabrícia? É a ciência, é português, é matemática. Gente, vê o dia, vê a hora, olha o calendário. Isso para os meninos grandes também. Outro dia vi um jovem, ele não sabia ver hora no relógio de ponteiro, só no digital, pelo celular. Então, sempre é tempo de trabalhar com esses meninos para potencializar. E também não esquecer de trabalhar o vocabulário de grandezas, de espaços, de medidas. Então, voltando, unidades de medida, noções de tempo, está tudo lá na BNCC, viu, gente? Lá nos campinhos de experiências maravilhosos, identificação e registro de quantidades, grandezas, noções de espaços, de medida, dentro, fora, comprido, maior, menor, etc. São conceitos, Celinha, abordados lá nas provas operatórias do Piaget, e que começam lá com 3 anos de idade, não é? Quem mamou mais, quem deixou mais mamar na mamadeira, quem tomou o copo todo de Nescau, quem não tomou, quem
Quem comeu mais, olha, ele ganhou mais peso, ele vai ficar mais forte. Então, essa ampliação do vocabulário é espetacular, né? E esse trabalho com o vocabulário é fundamental. E a gente pode começar isso lá na educação infantil, lá no berçário, não é? Sem desistir do processo, né? Começar com a organização de gráficos básicos. Eu gosto muito daquele trabalho que nós fizemos juntas, né, Fabrício? O curso de TDAH. TDAH. Trabalhamos com diferentes formas, dividindo um sulfite em várias partes, construindo pequenos gráficos. Quantos meninos temos hoje? Quantos meninos? Registro e comparação de numerais, classificação. E é bem importante frisar, né, Fabrícia, que a discriminação visual é completamente diferente da classificação. Que a classificação é um critério pessoal, individual. Ela não é um dado posto. Pegue o lápis azul. É quando o professor diz, organize esses materiais. E o critério, dentro desse processo de construção lógico-matemática, é sempre interior. Por isso, tem muita gente que tem gaveta bagunçada. Seu armário é organizado, dona Fabrícia. A dislexia, TDAH, amor de mãe, dona Samanta entrou aqui. Quando você diz Celinha organizada, Celinha organizada, eu ponho ela doidinha. Vamos organizar, eu falo, vamos organizar, porque eu tenho dificuldade para organizar, então eu me cuido. Então, a classificação é um critério interior. Quem não sabe classificar tem gaveta bagunçada. Pronto. Nós vamos lançar um curso do CIES, Celinha, sobre as provas operatórias de Piaget. Amo demais. Vamos fazer, Celinha, para as meninas, que essa formação, ela vai dar um arcabouço teórico muito importante para o trabalho com a questão da inteligência lógico-matemática. Né? Porque ela fala da seriação, da conservação, da classificação, medidas de peso, de tudo, né? É uma formação muito boa. Depois a gente pode combinar com as meninas, quem tiver interesse, né? E a gente oferece essa formação para elas. Eu tenho as provas de Piaget para formação moral da criança. Amo. Sim, tem várias, né? Sim. Também trabalhar a questão da seriação, com a diversificação de materiais e com a discriminação visual. E aí a gente traz o primeiro grande exemplo, né, Fabrícia? Sim. O mais importante é fazer um livro, anotem essa dica, livro do cotidiano, que tem que ter um nome belíssimo, maravilhoso, lindo de viver, e você vai trabalhar com o que ele já tem, que número ele calça, qual é o número da camiseta dele, é P, mas P equivale aqui, de tanto aqui, de qual idade até a idade, a altura dele, o peso, a receita feita em casa com a mamãe ou na escola, e assim por diante. A idade, a temperatura do dia, o número da casa dele. A sugestão que Fabrício e eu trazemos é a seguinte: faça um portfólio com esses dados. E aí você vai trabalhando neste lugar, para ir descobrindo onde ele desenha, ele mesmo, coloca a altura, o peso, o número do sapato, coloca o pezinho, e você constrói um portfólio anual. É um registro avaliativo da vida desse menino e das propriedades que ele já possui e que estão no entorno dessa vida, né, Fabrícia? Não é lindo esse trabalho? Lindo mesmo, sem dúvida, Celinha. É isso que eu venho falando desde o início. Nós temos inúmeras possibilidades, onde a matemática é vivida, mas a gente, às vezes, deixa passar isso, né? A gente não valoriza situações onde ela está presente para já fazer um trabalho com essa inteligência, não é? Pode passar, Celinha. Pode, né? Aí, então, eu trago aqui, meninas, para vocês, um dos jogos de tabuleiro. Ele é tradicional, mas ele é espetacular, né? É a dama, o xadrez, o ludo,
o jogo da velha. Então, são jogos, os jogos de tabuleiro, eles oferecem um trabalho lógico-matemático incrível. Posição, espaço, tamanho, quantidade, para frente, para conceitos matemáticos, cor, forma, conceitos matemáticos que são importantíssimos. Além de uma outra inteligência, que é a inteligência emocional, né? Que é saber controlar a impulsividade, esperar a vez do outro, não burlar a regra do jogo, mas a matemática também está aí, né? Com conexões e estabelecimento de novas conexões cerebrais e estratégias cerebrais, estratégias mentais, né? Fantásticos. Um outro exemplo que nós temos é o Tangram. Amo. Tem tanto Tangram na escola. E é um desafio incrível, é uma possibilidade de trabalho fenomenal com a matemática, porque envolve tudo que é conceito básico, cor, forma, tamanho, espessura, a noção do espaço, o tempo para desenvolver aquela gravura, né? A criação, criar outras gravuras, inventar histórias, criar enredos. Eu faço um personagem, o outro coleguinha faz o outro personagem, o outro faz o outro, e nós criamos um enredo, uma história com a matemática e a língua portuguesa junto, né? Um outro, pode passar, Celinha? Sim. Eu faço uma mentoria no colégio para trabalhar Sim. exatamente com essa questão das inteligências. E agora, no Dia das Mães, eles compraram aquele craft, um rolo bem grande de craft, e colocaram em todo o pátio. E o trabalho está muito intenso, com dama, com Tangram. Então, todo o cenário e os painéis para as mães foram construídos. Você vai se surpreender com os meninos do 5º ao médio. Ficou a coisa mais incrível do mundo. Eles construíram o Tangram, eles fizeram essas medidas com color set, eles recortaram, eles construíram montanhas, não só nas peças, mas com todas essas possibilidades do Tangram, eles inventaram, construíram paisagens, mensagens, letras. Todo o pátio ficou encantador. Fica aí a sugestão. Lindo, né? Eu imagino, as meninas que vão trabalhar matemática com a arte, o Tangram é um grande aliado seus, né? Porque a gente consegue criar inúmeros cenários, inúmeras possibilidades através do Tangram. Um outro trabalho que é fenomenal é uma caixa de desafios. A minha está até aqui, eu mostro para vocês. Tenha em sala de aula uma caixinha com vários desafios, desde que a gente encontra em revistas, que a gente encontra em sites, que a gente encontra aí por tudo quanto é lugar, né? O menino terminou uma proposta de sala de aula, vai ali na caixinha, pega e tem o número desse desafio, número 1. Aí ele põe lá no caderno, desafio número 1. E enquanto os outros estão fazendo aquela atividade que ele já terminou, para ele não ficar com o tempo ocioso, ele vai ali e busca um desafio para resolver. Terminou aquele, os coleguinhas estão juntos, fazendo outras atividades ainda, busca outro desafio e vai renovando aquela caixinha de desafios, né? Para começar uma aula, para dar um pontapé inicial, ela é fundamental. Eu tenho um menino aqui e que fala para mim, ô tia, a minha professora tem uma caixa de desafios, né? A Luciana Guedes, até que é a professora, que eu tenho a maior admiração por ela é professora, eu trabalhei com ela, aprendi muito, ela deve estar por aí, eu fiz o convite lá na minha rede social, a Luciana é muito ligada a essa questão da educação, mas ele é um menino de 7 anos. O que você tem nessa caixa de desafio? Quando eu termino a minha atividade, a minha professora tem uma caixa que a gente pega uma coisa para resolver. Aí, a Luciana Guedes está aí. Oi, Lu, boa noite. Então, assim,
é uma oportunidade para que essas crianças possam desenvolver esse raciocínio, fortalecer esse raciocínio, né? Uma outra sugestão é um trabalho com sequência, e aí eu convido vocês a participarem comigo lá na minha página do Instagram, que vocês vão ver que ele sempre tem alguma coisa, né, que motiva esse trabalho de raciocínio, esse trabalho de desafios, sequência, criar sequências com objetos diferentes, criar sequências com os mesmos objetos, os mesmos formatos, as mesmas figuras, né? Então, criar uma sequência onde só tem círculos, mas o que eu dou para ele criar essa sequência são palitos. Então, ele tem que estabelecer a relação de que os objetos não são iguais, mas para cada círculo, um palito. Isso é fantástico. Sim. Isso é fantástico. E isso é uma atividade que a gente consegue trabalhar desde os pequenininhos até os mais velhos. Nós temos alunos que não conseguem fazer isso no 5º ano, porque não associa que não é o formato da sequência que eu quero, é a quantidade. Então, eu tenho uma caixa de palitos e eu dou a ele um tabuleiro onde tem só círculos, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Ele tem que fazer o mesmo trabalho dos palitos, dos círculos, só que usando os palitinhos e não tampinhas. Então, as crianças têm que parar para pensar, tem que buscar esse raciocínio lógico, tem que forçar o pensamento, a cabecinha, tem que pôr a cabeça para funcionar, né? Um outro também, Celinha, que as meninas devem fazer muito, é o trabalho com quebra-cabeça. Oi? Amo caixa de ovos. Eu compro sempre a caixa grande, cada vez que eu olho para ela, eu digo, eu não consigo jogar você fora. Gente, acho que é síndrome de professora, né? Dá para fazer... Sério? Dá para fazer correspondência bionívoca. Nossa, que coisa! Sou apaixonada. E é um material simples, né? Sim. É um material muito simples. Um outro é o quebra-cabeça, começa com poucas peças, vai evoluindo na madeira, no papelão, na folha impressa, comprado, criado pela própria criança, através do próprio desenho livre, né? Criando outras oportunidades, montagens de cenário, interpretação de histórias. Vamos lá, mais um, Celinha. As provas piagetianas ou as provas operatórias. Um dos instrumentos mais rico que eu conheço para o diagnóstico da inteligência lógico-matemática. É um dos materiais mais espetaculares mesmo, né? Foi comprovado cientificamente, testado e realmente tem uma força muito grande, tanto na questão diagnóstica, como na questão da intervenção em sala de aula ou em consultório, seja lá onde for, né? Depois o 4 em linha também, não sei se vocês conhecem, eu trago aí para vocês. Pode passar, Celinha. Desculpa. O 4 em linha, tem ele para comprar, mas a gente também pode fazê-lo, né? É fácil de fazer, é bastante interessante, desenvolve muito essa busca de estratégia, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer o que eu preciso para ganhar a população, eu tenho que impedir que o outro faça. E é raciocínio o tempo todo, né? O Sudoku, não sei se vocês conhecem, ou o Sudoku, ele tem no formato do quadradinho aí, né? Tem ele circular também, é difícil, mas não é impossível. E a gente começa com poucos números, depois a gente vai aumentando, né? O pareamento, pode passar, Celinha, as quantidades, coisas são tão simples. Olha, é o material de tampinha, algodão e papelão, né? Para contar quem tem mais, quem tem menos, por quantos a mais ele tem, quantos a menos ele tem, né? Pode passar, Celinha. Ficou questão errado. Da posição, não tem problema. A questão da posição, né? A noção do espaço, do posicionamento das imagens, das figuras, o lugar que eu ocupo em relação ao coleguinha que está à frente, ao coleguinha que está à minha esquerda, ao coleguinha que está à minha direita. E por aí nós temos inúmeras possibilidades, né, que a gente pode
desenvolver com as crianças, através de jogos, através de atividades, através de intervenções pedagógicas, né? De boas mediações, de lançar o desafio e deixar sair macaquinho na cabeça, e deixar sair a fumacinha na cabeça, né? Para que cada um depois verbalize. E aí que eu quero fechar com vocês esse nosso encontro. É tudo muito rápido, né, Celinha? É rápido, passa voando. A gente trouxe também, né, Fabrícia, a Matemática no Cotidiano Infantil, um livro da Silvia, muito Silvia. bom. Deem uma olhada, vão amar. E aí a Fá vai... Eu trago como considerações para vocês que a gente pare para pensar como é que eu tenho oportunizado o desenvolvimento desse raciocínio em sala de aula. Que relações que as nossas crianças fazem com a quantidade de informação que lhes são passadas? Nós estamos treinando as nossas crianças, ou nós estamos ensinando-as a pensar e a buscar soluções? Né? E aí, como carro-chefe de um trabalho de inteligência lógico-matemática, eu fecho colocando para vocês a importância que é a verbalização do pensamento. Nós precisamos dar o lugar de fala para os nossos alunos. Eles precisam falar como é que eles chegaram naquele resultado. Eu preciso dar a oportunidade. Você resolveu essa operação assim e chegou nesse resultado. O que é que você pensou? Como é que você pensou? Ele precisa verbalizar. Você usou essa estratégia nesse jogo e conseguiu ganhar. Como é que você fez isso? Conte para os seus colegas como é que você pensou. Então, eu deixo aqui para vocês de uma maneira... Acho que eu nunca falei tão rápido. De uma maneira muito rápida, mas de uma maneira muito carinhosa. As contribuições do lugar de fala de professora que sou, de professora que fui, e do lugar de psicopedagoga, né? Precisamos de trabalhar tudo o que diz respeito ao desenvolvimento das inteligências para amanhã. Não é para agora, para cumprir um currículo, para dar conta daquele conteúdo. É para a vida, né? E aí, a teoria das inteligências múltiplas vem e nos dá um chacoalhão e fala, presta atenção, tem muita coisa para desenvolver aí, tem muita área para ser potencializada. Eu tenho a certeza que se nós tivermos esse olhar para a sala de aula, nós vamos ter menos crianças laudadas, menos crianças com dificuldades, menos crianças tendo que ser retidas, né, porque não conseguiram as habilidades necessárias. E é isso que eu deixo como contribuição, me coloco à disposição sempre, as minhas redes sociais estão aí. Pode passar, eu acho que eu coloquei, Celinha. Ah lá, eu tenho meu Instagram, ele é fechado, mas ele está lá, é só pedir meu LinkedIn, meu Facebook, e meu carinho, minha admiração por vocês. Eu aposentei muito cedo, às vezes me arrependo de ter saído da escola, porque eu acho que não existe laboratório maior, não existe lugar de maior aprendizagem, e a minha admiração pelo trabalho que vocês fazem, para que a gente possa oferecer para essas crianças um mundo melhor, com um pensamento mais criativo, um mundo mais leve, mais feliz. Obrigada, Celinha, obrigada, Regina, Ciesp. Querida. Um beijo. Tomara que eu tenha ajudado de alguma maneira. Slides, eu vou baixar os slides e eu vou bater o último papo aqui com você. Espera aí. Vou baixar aqui. Muito bem. Nossa, que banho! Amei, Patrícia. Tudo que você coloca com tanta propriedade, tão fantasticamente, mostra que você é um ser humano muito humano, assim, uma pessoa muito humana, porque a gente não fala como crítica, a gente só alerta por tudo aquilo que a gente já viveu, até em cima das coisas que eu já errei, por exemplo, e que serviu de alerta, de crescimento.
o que você trouxe da importância da fala dessa criança, dessa escuta, pode acontecer lá no 5º ano, no 6º ano, quando pede um problema para resolver e o resultado não é o esperado, porque a matemática, entre aspas, é exata. Se ele consegue escrever e verbalizar, registrar, primeiro eu levei o X, então você sabe como ele está pensando. Foi uma honra gigantesca ter estado com esse chat maravilhoso, essas pessoas incríveis, lindas que estão aqui conosco ainda. E a você, o que eu posso dizer? Você continue, Fabrícia, com esse comprometimento, com essa força, com essa luz divina que você tem, sendo essa pessoa incrível que você é, e trouxe muitas contribuições do nosso querido Gardner, com seu olhar, com seu afeto, com sua responsabilidade. Foi uma brilhante, e eu tenho muito a agradecer. Eu quem te agradeço, viu, pela Celinha? sua disponibilidade. Muito obrigada, gratidão. Eu quem te agradeço de coração, é sempre muito bom, não é? Estarmos juntas, lutando por aquilo que a gente acredita, com os professores comprometidos. Olha, eu não consigo acesso ao chat o tempo inteiro, mas quem está aqui, 8h30 da noite, numa quinta-feira, não é? É porque são especiais mesmo, é porque acreditam na educação, porque querem fazer o melhor. Então, assim, meu carinho por vocês, Celinha também, Regina, Ciesp, que a gente continue, né? Que a gente dê conta de lutar por aquilo que a gente realmente acredita, né? Por uma educação melhor, por crianças mais felizes mais tarde, criativas. Nós temos aí circulando, passando pelas nossas mãos, na rede pública e na rede privada, os futuros governantes do nosso país, os futuros engenheiros, os futuros cientistas, os grandes especialistas médicos, e eles passam por nós. Então, vamos olhar por cada um deles, porque eles que vão dar conta de nós mais tarde, Celinha. Eles que vão comandar, eles que vão governar. Vão estudar. Muito obrigada. E o mais importante ainda, Fá, é que além desse nosso olhar, que a educação brasileira possa ascender no sentido de valorizar a experiência durante toda a trajetória escolar desse menino. Para além do acolhimento, que isso já é um dado posto, mas que seja reconhecido a possibilidade de cada um. Celinha, você teve aqui o Geraldo Peçanha. Tive, coisa linda. Lindo. E ele fala, educar é um ato de gentileza, de delicadeza. De persistir com delicadeza. De persistir com delicadeza. Que a gente continue persistindo. É por isso que eu ainda estou trabalhando. Eu venho aqui por inteiro também, sabe, Fá? Tenho certeza. Conta um pouco de mim. Tenho esses amigos queridos como você, que estão comigo. Tenho o Ciesp, a Regina, a Isabel, Elielso, a Juliana, todo mundo aqui nesse chat maravilhoso. Vocês, as 3 primeiras pessoas que chegaram hoje, vão receber um presente. E outra coisa, gente, não se esqueçam de se inscrever no 3º Congresso Internacional de Educação Inclusiva e de Comportamento. Gente, está fantástico, é agora, no mês de junho. Acesse o site do Ciesp ou as redes sociais do Ciesp. Fabrício estará lá com um tema maravilhoso. Marta Helvas, gente linda, eu não posso falar de um sem falar do outro. Irene Maluf, gente muito querida, muito especial. E para hoje, o que desejamos? Que Deus ilumine a vida de vocês, que vocês sigam em frente. Não estamos aqui nunca e jamais para criticar qualquer um de vocês, apenas para trazer
singelas contribuições. E saibam que vocês desse chat são a nossa força e o que nos mantém vivos, porque nesta troca, nessa interação, cumprimos a nossa preciosa missão, que é falar de educação, fazer educação. Até dia 26, meus amores. Saiba, chegou alguém... Celinha, Patrícia, obrigada. As meninas do CIESP, muito obrigada. Patrícia, eu sou fã do trabalho de uma intérprete. Fã. Ela é linda Parabéns, demais. querida. Parabéns. Que Deus te abençoe muito. Olha aí o bingo. Ele sabe a hora que termina. Pessoas do chat, entrem em contato, os 3 ganhadores, com o CIESP, tá bem? Ou na minha rede social, no Célia Godoy Oficial. Sigam a Prof. Fabrícia, minha amada, minha querida. Muito obrigada. Parabéns com beijo, gente. Muito obrigada. Celinha. Tchau, Patricinha. Beijo. Tchau, pessoas. Tchau, Patrícia. Tchau.